Hoje as pessoas me fazem algumas perguntas. Pastor, por que o casamento tem tanto problema? Por que a família tem tanto problema? E eu digo, família não tem problema, casamento não tem problema. Quem tem problema são pessoas. Se você consertar as pessoas, o negócio melhora. Seria fácil de consertar se cada um de nós tivesse um demônio. Seria muito legal se o problema fosse demônio. Porque se todo mundo que tivesse um mau comportamento tivesse demônio, nós só teríamos um modelo de culto, o de libertação. Seu marido é ruim, traz ele para a igreja. Nós expulsamos o demônio, ele fica bom. Sua esposa é terrível, traz ela para a igreja. Nós expulsamos o demônio, ela fica boa. Seu filho tem demônio, fica sem ele. Sua sogra tem demônio. Ué, você riu de quê? Não, Deus é poderoso. Traz, ele tira o demônio. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que pessoas, na maioria das vezes, não têm demônio. O que tem na pessoa é ela. E aí não dá para tirar dela mesmo. Sai daí você, em nome de Jesus. Ou seja, se nós melhorarmos as pessoas, ou pelo menos buscar entender como as pessoas funcionam, entrarmos na rota que a Bíblia estabeleceu, provavelmente seremos muito bem sucedidos. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E andar nos caminhos. Tem uma voz por trás de você, já dizia o profeta, dizendo: este é o caminho, andai nele. Qual é o problema? É que nós vamos ter muitas dificuldades para entender isso. Então preste atenção em algumas coisas. Verso 2 diz assim: pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Preste atenção, porque essa é uma proposta fantástica. Você vai ter sucesso, ok? Em suas realizações, você vai conseguir recursos, você vai bem e você vai ser feliz. Note que tudo isso solteiro. É importante saber disso, porque tem gente condicionando felicidade a casamento, filho, formação acadêmica, compra da casa própria. E qual é a grande preocupação, pelo menos minha? Quando você deposita sua felicidade num lugar, o que acontece quando você chegar lá e descobrir que ela não está? A hora que eu casar eu vou ser feliz. Casa. Pastor, a hora que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Tenha 3. A hora que eu comprar minha casa eu vou ser feliz. Compre. E você vai ver que a felicidade não está lá. A sua felicidade está em Deus. Gente que encontra com Deus se realiza. E na sua realização essa pessoa consegue ser feliz e bem. Onde? Na sua individualidade. Porque é isso que tem que acontecer. Pessoas melhorarem na sua individualidade, que aí quando elas forem por relacionamento de grupo, elas estão aptas, entendeu? Então começa por aqui. Primeiro você ganha dinheiro, é feliz, se diverte. Aí o 3 diz: tua mulher, teu cônjuge, porque agora é a hora de casar. Depois o que? Que tu já se divertiu, tu é feliz, tu tem grana. Não precisa ter muito, dá para construir junto, mas tem que ter alguma coisa, tá certo? Aí casou, aí vem os filhos. Olha que tá tudo direitinho, entendeu? Primeiro você teme a Deus, aí você é feliz, ganha dinheiro, casa e faz filho. Aí você faz filho, não teme a Deus, não casou, desgraça a sua vida e vem perguntar ao pastor: pastor, onde eu errei? Eu estou tentando ver onde você acertou, porque está ruim de te dar 0. E cuidado que você pode estar rindo de tu. Aí está lá, seus filhos. Olha só: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, verso 5. Na verdade o texto está dizendo simplesmente o seguinte: a bênção não está para onde você vai, ela está em você. Para onde você for, o lugar que você for tem que te fazer prosperar. Isaac foi para o deserto e o deserto teve que fazer o cara prosperar. Daniel foi para a Babilônia, prosperou na Babilônia. José foi para o Egito, prosperou no Egito. Aquela garotinha foi para a Síria, prosperou na Síria. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Onde você for, você vai ser abençoado. Então pare e pense nisso. Esse salmo é um salmo extraordinário. Aliás, ele termina falando de vida longa. E verás os filhos de teus filhos. Longevidade. Isso tem se cumprido mais na vida das mulheres do que dos homens. Elas estão vivendo mais, em média 7 anos. Esse dia eu fui pregar num culto de terceira idade, tinha 40 viúvas, 3 viúvos. Cheguei em casa louco.
Falei para minha mulher, aqui tu morre primeiro. Então preste atenção. Mas agora eu quero falar como te ajudar a construir uma estrutura familiar que vá direitinho. Onde uma nova família começa? Onde? Num casamento. O novo núcleo familiar. Solteiro, levante a mão, por gentileza. Isso. Baixa logo para ninguém te achar. Casado, levante a mão. Solteiro, preste atenção no que aconteceu. Eu pedi para vocês levantarem a mão. O que é que vocês fizeram? Levantaram as mãos. Eu pedi para os casados levantar a mão. Eles levantaram e gritaram. Um grito de dor. Vocês gostam da brincadeira, né? Mas pastor, como é que eu vou formar um novo núcleo familiar? Preste atenção. Eu estou falando de indivíduos. 2 indivíduos criados em ambientes diferentes, treinados e recebendo informações, algumas altamente opostas, têm tendência a se apaixonar, porque alguém disse que os opostos, isso é verdade ou mentira? Claro que é verdade. A vida ama aproximar gente diferente, porque a proposta da vida é o seguinte: alguém vem para a sua vida para receber de você o que não tem e para trazer para você o que te falta. Por isso que você casou com alguém tão diferente de tu, porque a proposta da vida é essa: seu marido trouxe o que a senhora não tem e veio para levar aquilo que a senhora tem de sobra, entendeu? Só que as pessoas não sabem lidar com isso. Por quê? Porque o outro está sendo treinado lá na outra casa, com outro vocabulário, com outros valores. E aí quando ele junta os dois para casar, principalmente depois que casa, porque antes de casar, qual é a questão? É que os recursos são muitos. Eu moro bem pertinho da roça, então tomava muito banho de rio. E todas as vezes que o período da seca, agora, certo? Esses meses que estão chegando, eles vinham, um problema sério acontecia nos rios. Sabe qual era? O aparecimento de pedras que nós não víamos antes. Porque todas as vezes que os recursos diminuem, as pedras aparecem. Então provavelmente seu casamento, ele não tem problema grande não. O grande problema do seu casamento é a falta de habilidade de lidar com problemas pequenos, que acabam gerando grandes confusões. Se você aprender a lidar, primeira coisa que você deve fazer, repita comigo: eu vou riscar a palavra defeito do meu vocabulário. Ninguém mais na sua família tem defeito. O que eles têm? Áreas de desenvolvimento. O seu marido não tem defeito, ele tem área de desenvolvimento. Olha aqui como é que ficou bonito. Evita até confusão. Ao invés de você falar, por que você é assim? O que você diz? Você ainda precisa se desenvolver mais nesta área. Não, acabou a briga, acabou a briga, acabou a briga. Você consegue entender? Porque a vida é isso. O que a vida faz? Faz, por exemplo, uma mulher dinâmica, proativa, se apaixonar por um homem lerdo. E normalmente, durante o namoro e noivado, isso não é problema, porque tem muitos recursos. Aí os recursos sobressaem. Ele é lindo, mas é lerdo. É inteligente, mas é preguiçoso. Entendeu? Aí a senhora casa, aí os recursos. Nossa, mas ele é lerdo. Desde quando? Desde que a senhora conheceu. Aliás, foi a senhora que deu uma cantada nele, não foi ele que cantou a senhora. Quando a senhora falou, eu gostei de você, sabe o que ele falou? Hã? Aí, o que acontece? Olha só. Ela proativa. O que é que ela fala? Vamos embora, rapaz, vamos embora. E ele fala, calma. O mundo vai acabar hoje, não. Ela fala, acabou ontem, miserável, ontem. Ô bicho lerdo. O que a vida está falando com os dois? A vida está falando para o proativo, calma, diminua a velocidade, é muita ansiedade. Vai infartar, vai dar uma gastrite, uma úlcera, uma alteração de pressão, um ataque cardiovascular. E o que a vida está falando para o lerdo? Anda, sua besta. Nossa, que lerdeza. Entendeu? Porque a proposta da vida, por exemplo, você pega um extrovertido que se apaixona por um analítico. Ah, é fascinante. O perfil do analítico é o todo organizadinha. Estuda, anota. Nós vamos sair que horas? 7h17. Vamos andar 43 minutos até chegar à primeira
parada na nossa viagem, onde já consumimos 15% do nosso combustível. Nessa parada, a especialidade é o sanduíche de linguiça, que custa R$15. E quando chegarmos lá, vamos levar 15 minutos para guardar nossa mala e já vamos sair por... eu estou viajando, ou eu estou indo para Bangu. É prisão de segurança máxima? Você vai ver o closet de um analítico. É tudo arrumadinho, catalogado. Ele vai fazer compra, ele escolhe o produto pela data de vencimento. Pare e pense. É fantástico. Olha a mala de um analítico 15 dias depois que viajou, está voltando. As roupas sujas, volta dobrada. Com quem que ele casa? Com o extrovertido. Que hora nós vamos sair? Não sei. É na parte da manhã. E nós vamos comer o quê? Menino, não pensei nisso. Nós vamos, né? Você está rindo? Abre a mala de um extrovertido, 15 dias de volta. Primeira coisa que você vê é a escova de dente enrolada na cueca ou na calcinha. E tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Ou não? Bota o pó na água. Já atrapalhou. Tem gente que está falando que bota. Então vamos tentar outro modelo de café. Vamos fazer café, bota água para ferver, sim ou não? Bota o açúcar na água. Pô, tá ruim de fazer café em Sorocaba, hein? Ô gente, presta atenção. Se eu botei água para ferver, botei o pó na água, passei o pó no coador e adocei, o que que eu fiz? Se eu botei o açúcar na água, o pó no coador, eu passei a água com açúcar no coador, o que que eu fiz? Porém eu fiz café de forma diferente. E tem gente que quando faz coisa diferente vira defeito. Entendeu? Às vezes é apenas um modelo cujo qual você... Então como é que você precisa? Alguém diferente vai entrar na sua vida. Então os valores é para escolher mulher para quem? Marido para quem? Não é para tu? Então é tu que escolhe. Para de mandar para Deus. Senhor, uma mulher para mim. E Deus disse... Esse montão. Homem não, homem tá mais difícil, né? Homem tá ruim. Os homens estão morrendo. Ele não é morrendo assim, falecendo. Não, morrendo assim, morrendo. Morrendo. Gostando de mulher não. Ó, se a senhora tem um marido que procura a senhora de 3 a 5 vezes por semana, cala essa boca da senhora. Prisiona esse homem, porque acabou. Não tem mais. Esse homem que não tem vergonha na cara, não tem amor próprio, sabe? Que ele fala, ô amor, vamos fazer o amor hoje. A senhora fala assim, não, é amanhã. Quem é que está lá amanhã? Ele. É hoje, filha? E aí a senhora fala, não é hoje, menino, é amanhã. Quem é que está lá amanhã? Ele. É hoje, filha? E você fala, não, quem é que está lá? Ele. É hoje. Tem uma geração que se você falar assim, não é hoje, ele diz, também eu não quero mais. Ah, sai fora, vai ser homem. Então você está rindo? Achar a pessoa para casar é uma responsabilidade sua. Não transfira para pastor, líder religioso, para Deus, é tu. Porque é segundo os teus critérios. Está lá na Bíblia, vai olhar como é que você escolhe. Tem algumas coisas que eu acho importante também. Por exemplo, todo relacionamento começa com admiração. Nunca se case com quem você não admira. Aliás, nem seja de amigo, que a própria amizade por si só tem que ter admiração. Então se admirou alguém, você já achou uma pessoa legal, sim ou não? Isso. Se você admira e respeita, mas não tem desejo, vai ser um bom amigo, entendeu? Admiração e respeito traz amizade. Mas se tiver admiração, respeito e desejo, pode ser a pessoa. Porque seus hormônios que sinaliza o tal do desejo. Uma linguagem popular, tesão. Não é palavrão não. É só uma fonte para escrever. Então, escute só. Vai escolher alguém? Seus hormônios, filha. Tem que querer a pessoa. Ah, pastor, não posso casar primeiro por desejo vir depois desejo não vem, ele costuma ir. Você tem que ficar gritando com ele, volta. Não me deixa sozinho nessa furada, não. Tá certo?
Por que eu disse admiração e respeito? Porque essa pessoa precisa ser respeitada por você, pelos valores que tem, pelos princípios que tem. Eu não estou colocando nada à frente dos valores de Deus. Eu só estou mostrando como é que a maioria de nós começou. A admiração, fala comigo, admiração, desejo e respeito. Admiração, desejo e respeito é a pavimentação cuja qual o amor vem andando. Aí o amor chega. Bom, ele é o primeiro a chegar, sim ou não? Não, ele é o último. Se ele é o último a chegar, ele é o último a ir embora. Dá tempo de tu notar que a admiração foi embora. Você olha para ela assim e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que eu fiz da minha vida? Você olha para ele e diz, Senhor, é um monstro. Desejo. Você vai vendo quando o desejo vai diminuindo. Nossa, é? Nossa, dá até um brulho assim no estômago. Ah, tem que tomar banho 2 vezes. Ah, não. Pare e pense. Admiração, desejo e respeito. Ou, fique atento à diminuição dos recursos. Quem foi embora, desejo, dá uma repaginada. Quem foi embora, respeito. E pior, nem sempre vão embora todos. Pode sobrar alguns, mas acabar com o casamento. Eu conheço casamento que tem admiração e respeito, mas não tem desejo. Eles viram irmãozinho. Ô meu amor, tudo bom? Tudo bom. Mas não tem intimidade, não tem cerol. Não tem, falo mesmo, eu falo. Você pensa que eu sou doido? Doido é quem me convidou para vir aqui, ó. A cara de preocupado dele, ó. Você consegue entender? Eu conheço também casamentos que têm desejo, admiração, mas não tem respeito. Xinga um ao outro. E pior, a escassez dos recursos, ela não tem hora para chegar. Mas quando ela chega, ela faz você enxergar coisas que sempre estiveram lá, porém estiveram submersas. Essa é a grande verdade. Você viveu com a mãe dela durante 20 anos e agora vai falar comigo que vai divorciar da mulher por causa dos parentes dela? Onde esse povo estava nesses 20 anos? Em Marte? Não, é porque tinha muita admiração, muito desejo, muito respeito. Então a sogra voava com asa. Hoje ela voa, mas é de vassoura, entendeu? Ô velha miserável, já vem voando na vassoura. Aprenda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a proposta da família que começa no casamento, lembra? Adão e Eva se casou, lá não teve jeito. Adão teve que ficar com a Eva mesmo. Mas depois daquela confusão, Deus falou, agora não me meto mais nisso não, arrumou um montão e é self-service. Você escolhe. A responsabilidade é, fala assim, minha. Isso, porque você ia falar a sua. Querendo botar a culpa em mim. Então escute só. Vai casar, dá uma olhada de onde a pessoa está vindo. Você ama comer, camarada. Você cresceu num lar gourmet, sua avó cozinhava, sua mãe cozinha, suas tias, uma do forno, outra do fogão, uma do doce, do salgado, do folheado. Aí você vai se apaixonar por uma mulher que não sabe riscar um fósforo. Ela é linda. Nossa, linda, 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 linda. Vai fazer café, queima água. E aí eu pergunto a você, seja franco, um cara que cresceu num lar gourmet pode casar com a mulher que não cozinha? Sim ou não? Claro que pode. O que ele não pode é fazer isso sem saber. Aí ele sabe, ó, ela é linda, mas não cozinha nada, mas eu gosto de comer bastante. Então o que eu tenho? Uma secretária. Entendeu? E aí você faz a refeição, certo? Com a secretária e faz amor com a esposa. Ah, pastor, eu queria um homem romântico, casasse com o filho de Dom Juan. Entendeu? Você pegou o filho de Shrek. O cara não sabe nada sobre romantismo, mas deveria saber sim ou não? Sim ou não? Claro que deveria. Mas você quer ver, olha só, quantas mulheres aqui adorariam, por exemplo, ganhar flores 3 vezes por ano? Levante a mão. Olha aí que beleza. Presta atenção na minha pesquisa de campo agora. Quantos homens aqui foram treinados em lares onde seu avô mandava flor para sua avó, seu tio para sua tia, certo? Seu pai para sua mãe? Você foi criado vendo as flores chegar na sua casa. Só os homens levantam as mãos. 1,
2, já viu 3 lá atrás. Nossa, já deu para notar que é exceção, não é regra. Seu marido não manda flor para a senhora nem se a senhora morrer. Porque ele é ruim? Não. Porque ele não recebeu essa informação. Mas pastor, ele não pode aprender? Claro que pode. Agora, quem é interessada no aprendizado? A senhora. Então a senhora que ensine. O que a senhora faz? Pega lá o celular dele, escreve assim: 7 de março, que hoje um despertador para ir de manhã. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso, quero lírio branco. Casa da Flor, Michele, o telefone. E bota para despertar no dia 7 e no dia 8. Dia 11 de junho, amanhã é dia dos namorados. Quero rosa vermelha, Casa da Flor, Michele, telefone. 17 de outubro, amanhã é dia 18, meu aniversário. Quero copos de leite, Casa da Flor, Michele, telefone. O que é isso? Treinamento, educação, coach. Entendeu? Aí, dia 7 toca. Que isso aqui? Dia Internacional da Mulher, amanhã palhaçada, palhaçada, palhaçada. Lírio branco, sei lá onde tem, Casa da Flor. Não conheço ninguém lá, Michele. Eu também não tenho um telefone, tá aqui. Aí ele compra, manda entregar. A senhora prepara uma mesa, toalha, um jarro e põe as flores. Prepara um ambiente, bota as crianças para dormir, dá um Rivotril. Entendeu? Aí bota uma roupinha, uma comidinha, sabe? Isso, se pinta para a guerra. E aí, olha para mim, por favor, que é sério. Você só precisa depois adaptar a sua realidade. Aí, quando ele chegar, a senhora faz assim, ó. Você lembrou? Olha que flor bonita que você mandou para mim. Vem cá, meu gato. Isso. Bom, dia seguinte de manhã, ele levanta. Cada flor? Eu queria falar com a Michele aí, Michele. Michele, menina, esse negócio de flor é bom isso, hein? Eu olhei aqui na agenda aqui, minha mulher, você acredita que ela só botou mais 2 vezes esse ano? Ah, menina, bota uma vez por mês aí que... Sabe qual é o problema? É que você está desgastado de fazer muita coisa para sua casa sem sentido. Porque esqueceu de uma coisa pequenininha. Investir um pouco de tempo para descobrir o que é precioso para o outro. Se você fizer isso, escute o que eu vou te falar. Você vai gastar menos dinheiro, menos tempo e vai ser mais assertivo. Pastor, como é que é isso? Eu vou te explicar. Depois você só vai adaptando, tá bom? Que eu não posso falar tudo. Não dá tempo. Por exemplo, hoje minha mulher vai fazer aniversário. Um mês antes eu começo a ir nas amigas mais chegadas. Pô, tá saindo aí com Mary? Ela viu alguma coisa aí que gostou? Ah, pastor, ela foi comigo naquela loja de bolsa e viu uma carteira, pastor. Vou mandar a foto pro senhor. Aí a minha informante tira e manda a foto para mim. O que eu faço? Eu vou lá e compro a carteira. Vou dar um exemplo. A carteira dessa loja custou R$1.500. Estou te dando um exemplo. Mas se deixasse por mim, eu teria ido na loja comprar uma bolsa de 5.000. Só que a bolsa de 5.000 foi mais cara, sim ou não? Sim ou não? E ia criar o mesmo impacto? Porque não era o que ela queria. Porque não tem a ver com preço, tem a ver com valor. Entendeu? Pare de pensar em preço e comece a pensar em valor. O que tem valor para as pessoas? O que tem valor para seu filho? O que tem valor para seu cônjuge? Para seus pais? E aí o que é que eu fazia? Comprava a carteira, esperava o aniversário. Chegava lá e falava: ó, querido, comprei uma lembrança para você aqui, não sei se você vai gostar não, espero que goste. Toma. Quando ele abre, Cláudio, era o que eu queria. Falei, o nome disso é afinidade. Conhecimento, informação, não estou mentindo, só não falei do jeito que eu arrumei. Hoje eu vejo o homem dizer: pastor, essa mulher reclama de barriga cheia, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. E ela faz, mas ele não faz isso, pastor. Aí ele fica louco. Ele falou 10 virtudes e ela falou uma área de desenvolvimento. Aí a mulher fala: porque eu me desdobro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E ele diz: mas
e não faz isso comigo. Aí ela fala, ela não reconhece. Claro que ele reconhece. Quem aqui já viu uma mulher fazendo assim, ó? Deixa eu te explicar o texto bíblico que fica mais fácil. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: todo corpo, fala comigo corpo. Alma, fala alma. E espírito, fala espírito. Isso. O que é uma pessoa? Seu marido é o quê? Sua mulher é o quê? Pronto. Corpo, alma, espírito. Isso significa que uma pessoa, um ser humano, ele tem necessidade de quantas áreas? De quantas? Vamos lá, vamos para o seu carro, que talvez isso fique mais fácil. Seu carro precisa de água? Sim ou não? Para colocar no tanque? Ah, não, né? Tá. Seu carro precisa de combustível? Para colocar no motor? Não. Bom, seu carro precisa de óleo? Para colocar no radiador? No radiador vai o quê? E no motor vai o quê? E no tanque vai o quê? Ah, então tem que ser coisas certas nos lugares. Ah, então sua mulher é um corpo, tem que ter coisa para o corpo? Materiais. Sua mulher é uma alma, tem que ter coisa para almas emocionais? Sua mulher é um espírito? Sim ou não? Tem que ter coisas espirituais para ela? Então pare de dizer que está dando tudo para as pessoas. Eu dou tudo para os meus filhos. Por que ele está assim? Tudo o quê? Tudo para as 3 áreas que ele é? Quem já viu a esposa fazendo assim, ó? Tô cansada, sabe? Exausta. Qualquer hora dessa eu vou sumir. Tô aguentando mais você, essas crianças. Tem alguém reclamando nela, sim ou não? Ela tem radiador, motor e tanque. Corpo, alma e... O homem foi treinado para atender a demanda do corpo. Então ele já olha para a mulher e diz assim: reclamando de quê? Sabe quantas mulheres gostariam de morar na casa que você mora? Ter o carro que você tem? Usar a roupa que você usa? Aí ela chora. Não é isso, não é isso. Eu quero um amigo, um amante, um parceiro. Massagem no pé. O homem diz: ah, essa palhaçada que você quer? Ah, essa palhaçada. Vou ficar esfregando seu pé, quero ver quem é que paga as contas. As contas precisam ser pagas, porque isso atende uma demanda material, mas precisa de intimidade, massagem no pé, cumplicidade, sim ou não? Porque aí é a alma, entendeu? Por isso que o tal do Ricardo, ele é especialista em alma. Às vezes ele não tem nem dinheiro, mas o bicho é bom na alma. As pessoas se atrapalham. Você quer ver? O marido da mulher, a mulher é crente, líder do círculo de oração, fala 3 tipos de língua estranha, um troço fantástico, intimidade com Deus 10, mas ela está sem desejo, não está fazendo amor com o marido. Aí o marido está meio assim, perturbado, assim, nervoso. Aí ela vai para a oração: Senhor meu Deus, ele está tão nervoso, faz alguma coisa. E Deus olhando lá de cima: departamento errado, senhora. Aqui o problema não é espiritual. A senhora que atenda a demanda, entendeu? Escute só. Vem aqui falar. Eu estou pregando tanto, irmão, que eu cheguei em casa, olhei para minha mulher esse dia. Sabe o que eu falei para ela? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Minha mulher falou: Cláudio, você está em casa, amor. Eu falei: então vamos só cantar um hino para acabar o culto? Então preste atenção, a minha proposta é para que você leve essa alegria para dentro da sua casa. Amém? Aprenda a agir nas áreas de desenvolvimento. Corpo, alma e... Sua mulher está com um problema espiritual, quer levar para viajar. Ah, vamos para Paris? O diabo fala: claro. Nem gosto da cidade de luz, mas vamos lá. Aí chega lá na Torre Eiffel. Aí você olha para sua mulher todo orgulhoso, e ela meio triste, cabisbaixa. Olha, meu amor, onde eu te trouxe. E ela querendo chorar, e o diabo falando: pula, menina, pula que você voa, pula. Porque preste atenção, quando o assunto é família, repita comigo mesa, repita comigo sofá, repita comigo altar. Isso. Esses 3 lugares são endereços para resolver problemas. Materiais se resolvem na mesa, emocionais se resolvem no diálogo e espirituais se resolvem no joelho Isso. E cama, pastor? Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebração. Isso. Cama é para celebrar. Resolveu na mesa, cama. Resolveu no sofá, cama.
Resolveu no altar, cama. Ok? Ô, gente, não tem nada de... Será que é tão complicado assim? Só que as diferenças... Repita comigo aqui. É conversando que a gente se desentende. Então olha para mim aqui. Entenda bem. Corpo, alma e espírito. Tá certo? São 3 demandas de quem? De um ser humano. Se ele é meu filho, se ele é meu cônjuge, se ele é minha sogra, se ele é meu pastor, se ele é minha ovelha, se ele é meu amigo, se ele é um colaborador, se ele é o patrão. As pessoas são compostas de 3 áreas e apresentarão necessidades numa das áreas ou mais de uma em conjunto, dependendo da situação. Uma forma que eu tenho de entender isso e de lidar com isso é utilizando uma boa comunicação, tá certo? Evite algumas coisas na hora de se comunicar. Primeiro, não se comunique com acusação, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Por quê? Porque é um infrator acusando o outro. Então isso é meio que um tiroteio. O outro vai atirar de lá para cá. Eu faço isso porque você faz isso, porque você é assim. Ah, mas a sua mãe é assim, mas a sua é pior, porque a sua é desse jeito. Então não se comunique com acusação, ok? Evite isso. Evite ironia, sabe? Aquela coisa assim, no ápice de uma briga à noite, um vira para o outro e diz assim: você está certo. Você está certo, errado aqui sou eu. Quando alguém fala isso com você nesse tom, dá vontade de fazer o que com a pessoa? Matar. Então não se age dessa forma. Agora você tem que saber para que uma mulher conversa e para que um homem conversa. Para que um homem conversa? Para resolver. Para que uma mulher conversa? Para desabafar. Mulher é capaz de pedir um conselho de algo que sabe, só para criar assunto. Uma amiga conversando com a outra, olha como é que é. Menino, nós precisamos falar um negócio com você, que eu estou tão aflito, preciso tomar uma decisão, e sabe? Aí a outra fala: fala, garota, que é isso? E a outra vai falando, e a de cá que está escutando, ela vai se mexendo, isso. Ela vai esboçando reações. E a outra sabe que ela está interagindo, porque comunicação feminina é audiovisual. No final da conversa, a que estava escutando diz para a outra assim: menino, eu estou atrasada, tá bom? Foi um prazer encontrar com você. E vai embora. A outra diz assim: nossa, eu estou tão bem, já sei até o que eu vou fazer. E a outra não deu conselho nenhum. 2 homens se encontram, um pede o conselho, o que o outro faz? Escuta assim, ó. E o outro sabe que ele está escutando, e no final o de cá vai dar opinião. Ó, mediante o que você falou, eu acho que você deveria fazer isso, isso e isso. Aliás, você está certo nisso, nisso, nisso e nisso. Mas isso aqui eu faria diferente. O outro vai falar: nossa, eu não tinha olhado por esse ângulo. Agora vai o marido conversar com a mulher. Aí a mulher fala: nossa, eu preciso tomar uma decisão, que eu estou aflita, que eu estou assim aqui. E ele está só assim. E ela fala: olha para mim que eu estou falando contigo. Olha para mim que eu estou falando contigo. E ele fala: minha filha, eu estou escutando. Pode falar que eu estou escutando. Você olha para cima, ela já faz. O que é que tem lá? Você olha para o chão, ela já olha. Tudo que você olha, ela olha. Porque você desviou o olhar dela, porque é mulher. Mas o mais engraçado é no final. Quando ela termina de pedir o conselho, o que é que ele faz? Dá. Aí é que a confusão. Ele fala com ela assim: olha, mediante ao que você me falou, eu acho que você está certa nisso, 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 nisso. Mas isso aqui, eu acho que você deveria fazer diferente. Sabe o que a sua mulher vai falar com você? Por isso que eu não gosto de conversar com você. Porque você é sempre do contra, você é sempre do contra. Você nunca concorda comigo. E o cara fala: meu Deus, eu concordei com quase tudo. Você consegue entender? Dinâmica de comunicação. Preste atenção, dinâmica de comunicação. Ambientes diferentes treinam pessoas. Desculpe a palavra que eu vou usar, tá, pastorzão? Aqui ela é meio vulgar, mas vai ser altamente esclarecedora. Esse dia um casal veio até mim e falou: pastor, o marido, eu vou divorciar da minha mulher. Falei: por quê, rapaz? Pastor, ela me mandou ir a merda. Falei: sangue de Jesus, que falta de respeito. Mas eu pensei comigo: gente, isso não é uma palavra, foi também divórcio. Aí eu fui tentar entender, eu falo: cara, como é que é isso? Ele falou: como é que é, pastor? Eu vou falar para o senhor. Na minha casa eu nunca escutei um palavrão. Meu pai nunca falou isso para a mamãe, eu nunca escutei isso na minha casa. Pastor, eu quebro ela no cacete se ela falar comigo de novo. Eu mato ela se ela me falar, mandar eu ir para esse lugar, então eu vou largar ela. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Calma, rapaz. Aí chamei a mulher, para me entender o modelo mental dela. Aí entra ela assim, ó. Viu aí, pastor? Essa criancinha.
falou que vai me largar, sabe que eu mandei ele a merda. Falei, sangue de Jesus, falou de novo. Aí eu fui tentar entender o que era essa palavra para ela. Gente, era muito comum, não tinha propósito nenhum de ofensa. Aquilo ela cresceu escutando. Então para ela não era nada, era só reclamar de algo ruim. Então ela usava essa expressão. Chamei os dois juntos. E ele falou, e aí pastor? Eu falei, eu tenho um negócio para falar para vocês. O que foi? Eu falei, larga ela. Ele falou, o quê? Eu falei, divórcio dela, rapaz. E ela falou, o que é isso, pastor? Eu falei, o que é isso? Nada. Divórcio. Ele falou, pastor, eu falei, querido, você estava tão afim de divorciar até agora mesmo? Foi só concordar contigo que você desistiu? Ele falou, pastor, por quê? Eu falei, porque ela vai mandar você a merda de novo. Aí ele me olhou assim assustado, vai? Eu falei, vai, sabe por quê? Porque para ela, essa palavra não significa o que significa para você. Para ela é algo corriqueiro do seu vocabulário. Ela vai ter que desaprender de falar. Então, para vocês continuarem juntos, ou você descobre que isso não é tão ofensivo como você pensa, ou a senhora vai na letra M do vocabulário e risca a palavra, troca pela letra F. Foram embora os dois. 6 meses depois encontrei com os dois. E fofoca a gente gosta, né? Cheguei perto e falei, estão juntos, né? Graças a Deus, louvado seja o eterno. Mas vem cá, rapaz. Nesses 6 meses, como é que foi? Ele falou, pastor. Ela me mandou uma merda 3 vezes, pastor, esses 6 meses. Aí ela veio e falou assim, pastor, mas olha só, eu falei para ele, meu filho, me desculpa, acabou saindo sem querer. Quando um descobriu a realidade do outro, o mundo do outro, as coisas ficaram mais fáceis. Você lembra na Bíblia, quando Deus cria o homem e a mulher, eles estão num estado físico, que é muito mais do que físico. Ambos estavam nus. Havia uma nudez, e essa nudez não tinha a ver com tendência sexual, era com transparência. Hoje as pessoas estão ocultando-se, tentando impressionar outras pessoas, vendendo uma imagem que não é real, se vestindo diante das pessoas cujas quais deveriam estar nuas. Seu filho, se tiver 5, 6 anos de idade, eu já vou falar dessa área, mas seu filho com 5, 6 anos de idade, se ele chegar em casa perguntando alguma coisa sobre sexo, homossexualidade, homofetividade ou qualquer coisa desse tipo, o que você faz? Como conversar com uma criança desse tamanho? Ah, você não sabe? Fique tranquilo. Tem pessoas se especializando nisso. Por isso que a Bíblia diz, antes de mandar seu filho para fora, dê uma matriz para ele em casa. Ensina o menino o caminho que deve andar. Tudo aquilo que é importante para você, para sua casa, de seus valores, dê aos seus filhos antes dele ir para a escola, antes de ir para a internet, porque toda a informação que ele obtiver sobre aquele assunto, ele vem e coloca em cima da matriz que você deu, e se não encaixar, ele não recebe bem. Ele pode até receber, mas ela não vai estar justa. Sempre vai ter um questionamento, sempre há um espaço para o Espírito Santo entrar, agir. As brechas vão ficando. Mas quando você não dá nenhuma informação, quando você negligencia, porque você há de convir comigo, qual é o interesse de oferecer informações dessa natureza para crianças numa idade tão pequenininha? Isso é obediência à Bíblia. E quem é que está fazendo isso melhor que os crentes? O diabo. Aí seu filho aparece na sua casa com um comportamento que você reprova. Tenta tirar o comportamento dele, tenta dizer para ele que está errado, e a informação que você diz não encaixa na matriz que deram para ele lá fora. Entendeu? Só que eu sou de uma época que menino, quando chorava, criança, quando chorava, ganhava colo. Hoje criança quando chora, recebe um dispositivo. Você já viu como é que eles ficam quietinhos com o celular na mão? Você não tem nenhuma preocupação com seu filho. É só deixar
A princípio, ele vê o que você quer, e é só uma questão de tempo até ele se tornar mais hábil que você e ver o que ele quer. Essa é a grande questão. Nós estamos muitas vezes levando para o altar coisas que tem que decidir na mesa e no sofá. Aí vai tratar no altar porque não sabe mais com gestão nem com intimidade. Gestão, o que nós vamos fazer para melhorar nosso casamento? O que nós vamos fazer, certo, para melhorar as nossas finanças? O que nós vamos fazer para a nossa comunhão? Nós nos tornamos estranhos, não sabemos o que vamos fazer, então vamos para o altar. Isso significa que você deixou a dor se tornar um câncer. Você vai precisar de um milagre. Quando, se você tivesse agido antes, você só precisava de um bom planejamento e de amizade. Hoje, por onde eu tenho passado, a maioria das pessoas que abrem os seus olhos desistem dos divórcios. Por quê? Porque elas acabam entendendo, conseguindo enxergar que você não está vivendo com a pessoa errada, você está agindo de maneira errada ao lado da pessoa certa. O desafio que nós precisamos é ter a maturidade de entendermos tudo isso. E para eu finalizar, entenda uma coisa: quanto mais rápido você se tornar hábil para lidar com gente, mais fácil fica a sua vida. Eu vi um comportamento, principalmente nos crentes, eles têm a tendência a se sentir muito desconfortáveis de achar que alguém é mau. E por se sentir desconfortável de achar que uma pessoa é má, pessoas colocam as pessoas que estão chegando na sua vida todas no mesmo nível. E aí eu descobri que pessoas que um dia acharam que todos eram bons, hoje acham que todos são maus. Quem um dia tentou levar todo mundo para sua casa, para sua intimidade, agradar e ajudar todos, hoje já não leva mais ninguém. Hoje já não tem mais amigo, hoje já não ajuda mais ninguém. Eu preciso entender uma coisa: não há vida para um cristão sem gente. Não existe isso. Nós, se tentarmos ganhar nossa salvação, nós perdemos. Mas se perdermos ou colocarmos em xeque isso, né? Essa nossa postura de tentar se beneficiar de nós mesmos, ou em nós mesmos, para beneficiarmos outras pessoas, o coletivo, nós ganhamos, porque a nossa vida tem a ver com outras pessoas. O que você precisa é, quando chegar alguém na sua vida, antes de perguntar quem é, pergunta quem a enviou, porque Deus vai enviar pessoas para a tua vida, mas pode ter certeza que o diabo também vai. Cabe a você primeiro discernir para que você deseja essas pessoas e quais áreas você está recrutando gente. Esse dia eu brinquei com a minha esposa e disse: querida, ela veio falar: Cláudio, eu quero te apresentar um casal que eu conheci. Eu falei: minha filha, por favor, não me apresente mais ninguém. Eu estou com tanta gente, para eu colocar alguém no meu ciclo, eu tenho que tirar alguém. Eu não tenho problema de me relacionar com gente, só que eu aprendi que um cara como eu, que já estou quase chegando nos 60, eu não posso chegar na idade e dizer: a vida é feita de poucos amigos. Que história é essa? Poucos amigos? Não, a vida é feita de muitos amigos em áreas diferentes. Eu tenho amigo de lazer e que não vai na minha casa porque não tem vocabulário para estar na minha casa, porque não tem postura para estar na minha casa, porque não tem postura para estar perto da minha família. Mas ele pode jogar um futebol comigo, ele pode fazer uma pescaria comigo. Você pode ter uma amiga para ir ao shopping, para bater um papo com você. Você pode ter pessoas que vão entrar na sua vida para se tornarem seus sócios, que vão trazer para seu negócio expertise, conhecimento ou recursos que você não tem. Nós precisamos entender que pessoas fazem parte de nossa vida, mas não dá para botar todos no mesmo lugar. Não dá. Eu defino onde é. Isso aqui é para negócio, é para negócio. Tem gente que só faz parte da minha agenda, mas não faz parte do meu destino.
E eu não tenho problema com pessoas, porque estão todas elas posicionadas. E entenda bem, dependendo do comportamento que tem. Esse dia eu falei, um cara me abordou e falou: pastor, é a terceira reunião que o senhor vai fazer na sua casa. Eu sempre ia, e já é a terceira que eu não vou. Eu falei para ele: você ainda vai ficar mais 2 sem ir. Quando eu falei isso, ele começou a se exaltar. Eu falei: querido, cuidado com o que você vai falar, porque senão eu aumento a pena. Aí ele me olhou, eu falei: sabe por que você vai ficar 5 reuniões sem ir na minha casa? Porque a última que você foi descortês com um convidado meu. E aquela postura não é protocolo da minha casa, então eu deixei você de fora, e pronto. Coloquei ele no lugar dele, e se ele quiser ficar no lugar dele, beleza. Se não quiser ficar, eu entendo perfeitamente. Agora, eu não vou me desrespeitar para respeitar as pessoas. Eu não vou me mutilar para tolerar determinadas coisas. Então você tem que fazer uma leitura. Casou com uma família diferente? Beleza. O quanto custa para seu cônjuge frequentar a casa do outro? Você já fez essa pergunta? Às vezes quando você chega na casa dos seus pais, bom, foi ali que você foi criado. Você está em território familiar. E talvez isso seja tão bom para você que você esqueceu de ter uma visãozinha periférica para ver como sua mãe trata a sua esposa, como suas irmãs tratam sua esposa, como as esposas de seus irmãos tratam sua esposa. Você já parou para pensar nisso? As pessoas não observam. Então não tem nada de tão errado e expressivo que estão destruindo famílias. Para mim não. O diabo é apenas um grande oportunista, como nós vimos o pastor Hernandes a dizer aqui. Então hoje, nessa manhã, eu tenho trabalhado, rodado esse Brasil, buscando ferramentar pessoas, conscientizar pessoas, abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas entendam que uma boa comunicação pode levar a sua vida, sua história, sua estrutura para um outro patamar. E para eu terminar, escute só, casados, levante a mão. Isso. Vou falar algo para você agora que pode mudar seu casamento para sempre. É só você passar a fazer hoje. Levante a mão de novo. Abaixe. Melhore a performance do seu beijo. Brincadeira não. Casais que beijam, beijo, me beijo. Não é esse beijo de tocar animal na carroça, não. Não é isso não. Isso lá onde eu moro, o cara manda para mula. Casais, beija, filho. Beijo mesmo, por cima assim. Escova o dente, né? Isso, bota um enxaguante no carro. Isso. Assim, né? Isso. Solta. Pega sua esposa, cara. Rapaz, mas melhora muito. Hoje nós vamos pedir. Se eu pedir casado para beijar, sabe como é que é ver? Outros nem beijam, não beijam, mas não. Tá assim. Pastor, mas eu não estou na idade de beijar. Ô filho, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você vai ver o que os caras da Bíblia faziam. O Abraão tinha 99. Ele pegou a Sara com 89, mano. Abraão falou: Sara, eu estou indo aí, minha filha. E Sara falou: meu filho, vem devagar. E Abraão falou: não precisa nem pedir, minha filha, porque a velocidade ficou no caminho. Um cara com 99. Eu morro de vergonha. Não é à toa que o cara é pai da fé. Pegar uma mulher de 89 é da família do F toda. Escute só. Mas olha só, vai se divertir. Deixa seu filho vendo você beijar sua mulher. Beijar. Criança tem que ter acesso à sua intimidade, não. Entendeu? Mesmo se estiver dormindo, expulse do quarto.
não é ambiente para criança. Mas quando está perto, fala, vem aqui, fica de olho aí, maluco. Olha como é que papai beija a mamãe. Isso. E assim que o marido terminar, você olha para seu filho, senhora, e diga assim: meu filho, seu pai. Seja homem como ele. O menino vai falar: será? Glória a Deus por isso. Já deu para notar que Deus está a fim de mudar a sua vida, mudar a sua família, trazer paz para a sua casa, te divertir. Eu vivo fazendo isso. Eu não queria. Eu fui criado num ambiente, meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Eu queria pregar igual aquele pregador assembleano que eu ia ver. O cara bota a terceira, vem de São Paulo a Sorocaba. Eu amava os outros chorando, lá na frente caindo. Eu falei: um dia eu vou pregar, os outros vão chorar, os outros vão cair. Comecei a pregar, os outros rindo. Falei: Senhor, não é isso não, Senhor. Esse povo está rindo, Senhor. Aí eu ia pregar no mesmo evento que esses caras. Sabe o que o pessoal falava dos caras? Vai aí um grande homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. E vai lá. Também vai aquele cara engraçado, aquele pastor que a gente ri pra caralho. Nem sei se ele é pastor, mas eu aprendi isso. Meu pai casou 8 vezes. Eu estou no primeiro. Quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a dela. Mas eu vou. Um dia eu ainda vou descer a sepultura. Eu oro todo dia por ela. Senhor, não deixe essa mulher ficar viúva. Toma o marido dela nas tuas mãos.